a paz do Senhor Jesus. Estamos começando com a graça e ajuda de Deus, mais um programa Escola Bíblica Dominical, ou melhor dizendo, os bereanos na EBD. Vimos na lição passada acerca da criação da Eva, a primeira mulher. E na lição de número 3, um tema muito brilhante que fala da natureza do ser humano. E junto para cooperar conosco nesta noite, o professor Emanuel. A paz do Senhor, irmão Emanuel. A paz do Senhor, professor auxiliar Rafael. A paz do Senhor, professor Walter. E a paz do Senhor a vocês, a todos vocês que estão presentes nos assistindo. E é de grande relevância que vocês prestem atenção no assunto aqui abordado, pois iremos tratar da natureza humana, o tão complexo ser que Deus criou. Entenderemos muitas das coisas e passo a falar aqui ao professor Walter. Paz do Senhor, irmão Walter. Paz do Senhor, Paz do Senhor, meu irmão, professor Walter. Professor auxiliar Rafael, professor Emanuel. E estamos aqui mais uma vez alegres na presença do Senhor para discorrer sobre a lição de número 3. Uma lição muito importante para nós, para o nosso dia a dia, para compreendermos melhor o que somos, de onde viemos e a nossa natureza. E junto, irmãos, nessa noite, o nosso querido professor Emanuel irá fazer a leitura do textuário e da verdade prática desta lição. Textuário. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Verdade prática. Nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja o nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. E o texto, irmão, por base desta lição, o professor Walter vai fazer leitura. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Você que tem sua Bíblia, você acompanhe. E também o capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Não deixe de acompanhar na sua Bíblia. O objetivo geral dessa lição fala acerca de expor o corpo, a alma e o espírito, constitui a natureza do ser humano. São destacados 3 tópicos específicos. O primeiro tópico mostra a complexidade do ser humano. O segundo elenca as características do corpo humano. O terceiro destaca a alma como nosso elo, como o mundo exterior. E o último e quarto relata ou relaciona o espírito com o nosso contato com Deus. Abrindo introdutoriamente esta lição, professor Emanuel, o que podemos de princípio destacar desta maravilhosa lição? Bem, professor auxiliar Rafael e nosso professor Walter e a todos, nós podemos destacar aqui de princípio que o nosso Senhor Deus, ele é um ser realmente invisível, um ser incorpóreo. Então a forma que Deus criou os seres humanos é uma forma muito extraordinária. Tanto é que aqui relata muito bem o Salmo 119, versículo 14, que diz: Eu te louvarei, pois de um modo terrível e maravilhoso fui formado, e maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Então realmente aqui define muito bem a forma que Deus trabalhou e criou o homem. E mais adiante, onde é que vai ser realmente falado, iremos entender o espírito, a alma e o corpo, a forma que eles são compostos, na verdade, essa forma que eles são divididos também. E também entenderemos aqui que o principal objetivo não é só estudarmos, aprendermos a natureza do ser humano, e sim, eu, o nosso professor auxiliar Rafael, Walter, vocês e todos vocês se santificarem para Deus. Amém. Santificar o corpo, a alma e o espírito. Por quê? Porque justamente quando as investidas do inimigo vir, a gente está preparado para que não venha acontecer algo pior, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16, tomai de sobremaneira o escudo da fé, para quando o maligno soltar os seus dardos, a gente possa apagá-los. E também o Efésios 6,17, que assim ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, minha gente,
com tudo isso, a gente tem que estar revestido contra as astúcias tiradas do inimigo. É uma forma de realmente nos santificarmos e estarmos preparados contra o que está por vir. E adentrando agora no primeiro tópico, Somos seres espirituais vivendo uma vida humana. nós temos o corpo, onde nosso corpo tem a alma e também tem o espírito. Mas com isso não quer dizer que nós sejamos espirituais, mas sim que nós tenhamos o contato, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Através de quê? De Jesus, da oração, da consagração, da santificação, da leitura da palavra. Isso, eles nos dão dons espirituais. Então isso realmente é também fazer parte. Isso mesmo. Porque tem pessoas que acham que só o mundo espiritual e esquece o mundo humano, né? Isso. Tem pessoas que espiritualizam tudo. Mas foi muito bem o irmão Manuel. Irmão Manuel, entrando no primeiro subtópico dessa lição, que fala da natureza de Deus. O que podemos destacar aqui, irmão Manuel? Bem, Professor Manuel. senhores, que é o tópico 1, a complexidade do ser humano. Justamente, ele aqui vai falar para a definição de Deus. Aí eu já começo para definir Deus de uma forma um pouquinho diferente. Eu começo a falar, a voz, que Deus foi quem criou o céu e a terra e tudo o que há, desde o princípio. E para a gente fixar mais isso, eu quero aqui recobrar com todos vocês o livro de Isaías, o capítulo 43, versículo 13, que assim fala: e assim, antes que o dia existisse, Amém. eu sou, e não há ninguém que possa impedir a minha mão, operando eu, quem impedirá. Amém. Então aqui nós vemos que Deus não é um ser de carne e osso, é um ser incorpóreo, pois antes de tudo existir, esse mundo aqui, esse universo, esse planeta Terra, ele já existia, como ele mesmo disse: antes que o dia existisse, eu sou. Então, antes dos milésimos, antes dos segundos, antes das horas, antes dos dias, antes das semanas, dos meses, das décadas, dos anos, ele já era Deus. Então ele criou todas essas coisas. E justamente ele é um Deus incorpóreo, um Deus que tudo faz. E assim, meus irmãos, como ele é um Deus que tudo faz, ele também recebe vários nomes atribuídos a ele, que se relacionam com a sua pessoa. E com tudo isso vai glorificar e santificar o nome do Senhor dos Exércitos. E aqui, como nós veremos, que está também esse texto escrito em Gênesis capítulo 6, 3, o senhor auxiliar Rafael, professor Rafael, pode ler, por favor, na sua Bíblia, na nossa Bíblia, 6, versículo 3. Porque Deus, ele é um ser supremo, um ser que se anuncia para si mesmo e para quem ele quer anunciar. Ele quer dizer ao povo que ele é Deus, ele quer se fazer presente em sua vida. O senhor 6 e encontrou? 3. Isso, lê por favor. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Amém. Enquanto o nosso professor Valdo procura 2 Samuel 22:50, eu vou ler Gênesis 12:8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor dos Exércitos. Grande é o Senhor. 2 Samuel 22, 50. 50. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Glória a Deus. E em Salmo 86, verso 9. Todas as nações que fizeste virão a se prostrar perante a tua face e glorificarão o teu nome. Então, todos esses textos simplificam que Deus tem vários nomes, só que é empregado de forma diferente. Senhor, Deus. E mais adiante iremos ver que também surgirá outros nomes mais comuns, que são El Shaddai, que são Adonai, que também temos Elohim, Jeová, Senhor dos Exércitos, Príncipe da Paz, Redentor, Salvador. Então, todos esses nomes é o que define Deus. Mas os dicionaristas, então eles podem até definir Deus, mas de forma insuficiente. Não vai ser uma forma suficiente. Por quê? A mente não consegue, não temos atributos para definir o tamanho dele. A mente humana não consegue, não é isso, professor Manuel? Exatamente isso. Mas
realmente faz todo sentido. Porque, como nós sabemos que o nome de Deus são várias formas de nomes, então em nosso coração, em nosso interior, automaticamente vai se formular uma definição de Deus. Mas só o sabe quem consegue formular esse princípio. Só o sabe quem o conhece verdadeiramente. Então o homem pode até tentar definir Deus, mas só no nosso interior saberemos de fato quem é Deus. Irmão Manuel, o senhor estudou acerca de vários tipos de deuses da Grécia. O senhor estudou acerca de vários tipos de deuses diferentes. O senhor pode falar isso com mais propriedade. E nós sabemos que existe aí fora uma ideia do politeísmo. Politeísmo a gente podemos ver no Egito. Eles adoravam a vários deuses. Vemos também na Grécia, na mitologia romana. E também, Manuel, nós vemos a ideia do enoteísmo. O pensamento do enoteísmo ele acontece do seguinte modo: eles acreditam em um Deus, só que na ideia e na mente deles, eles raciocinam que Deus ele se desligou do universo. Ele é o Criador, mas ele se desliga do universo, se desconecta, não fala com ninguém. E o nosso pensamento, que somos cristãos, é o pensamento monoteísmo. Não só o cristianismo, mas também o judaísmo e o islamismo, que acreditam no nosso único e suficiente Criador. Que eles até acrescentam em dizer que esses três grandes expoentes dessa ideia, né, dessa divindade, que são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, asseguram no monoteísmo um único Deus, um único Criador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Se a gente for falar do politeísmo, Manuel, o que a gente pode assim tirar? Que são vários deuses, a gente pela Bíblia sabe que é um único Deus. Bem, meus amados, e também em respeito a todos vocês também que fazem parte desses mundos, tanto nós somos cristãos e vocês também que acreditam nas palavras que nosso professor aqui, Apóstolo Rafael, falou, certo? Há realmente muitos deuses em que muitos acreditam. Da forma, por quê? Porque muitas pessoas pensam de uma forma. E se nós pensamos assim, se outra pessoa ela não está disposta a aceitar o que nós estamos passando para elas, e da mesma forma vocês, o que vocês têm a passar para a gente também não está disposto a aceitar, então a gente não vai aceitar, a gente não vai entender. Então em vão serão as palavras que serão ditas. Mas é do conhecimento que sim há em respeito, de forma alguma, não falta respeito com ninguém, há realmente muitos deuses dos quais muitos acreditam. E eu não tenho nada contra isso. Realmente é uma coisa que não é de hoje que isso acontece, dos tempos passados e perdura até os tempos de hoje. E se um dia vai parar, realmente ninguém sabe. Mas eu realmente acredito hoje, assim como eu já fui agonista, ateísta, hoje eu sou cristão, realmente. E hoje eu acredito muito com Deus. Realmente passei por um tempo que eu não acreditava em Deus. Esqueci de Deus, esqueci até... Não esqueci, eu nem sabia que existiam os demônios, os espíritos malignos. Para mim era só ficção. Não desmerecendo vocês que acreditam nisso. Mas para mim não existiam essas coisas. E hoje eu fiquei surpreso a me deparar que realmente existe esse mundo inverso. Esse mundo invertido, na verdade. Porque nós temos esse mundo e nós acreditamos, no meu caso, quando era dessa época, acreditava que existia... Não acreditava, eu sabia que tinha um mundo invertido. Que tinha espíritos maus, que acontecia coisas diabólicas. Só que era uma mentira, era uma historinha de gibi. Mas hoje eu vejo que aquilo é real. E aquilo eu trazia para a minha vida. E o quanto eu realmente me tornei de uma forma diferente. Então, para não fugir muito do assunto, posso dar a palavra aqui para o nosso âncora, professor e auxiliar Rafael. Muito boa essa explicação do Manuel. E voltando só para corroborar com sua fala, o islamismo, eles acreditam em um único Deus. Mas o Deus dele, o Deus com D minúsculo. Falando acerca da natureza de Deus, o que a gente pode extrair? Qual foi a maior definição que Jesus Cristo falou da natureza de Deus? Sem esquecer também que quando Jesus estava conversando com a mulher de Samaria, ele deixa o conceito claro que Deus, ele é espírito. E se importa com os adoradores que adoram a ele em espírito e em verdade. Então, eu acho que o maior conceito da natureza de Deus, falado pelo próprio Jesus, é esse, que ele é espírito. Amém, Senhor. Nesse diálogo que ele teve com a samaritana, ele deixa bem claro que Deus ele é espírito, né? Muito bem, irmão Manuel, continuando no subtópico 2.
a respeito dos anjos. Os anjos, eles são seres espirituais. Seres que foram criados, ninguém sabe o momento certo, a data certa, mas foram criados por Deus do nada. E com isso, como nós sabemos, vocês também sabem, e quem não sabe vai saber agora, houve uma rebelião no céu, onde uma terceira parte dos anjos foram expulsos do céu. Então nesse momento houve a divisão. E justamente, meus amados, vamos entrar na parte que eu falei agora, na parte que eu não conhecia, a parte espiritual que existe. Então nesse momento vai se dividir os grupos de anjos bons e anjos maus. Então é muita característica isso, como aqui fala também em Apocalipse 19:10, diz assim, que eles são dotados de muitos poderes. Poderes que os humanos não têm. Uma das características é essa. Eles são maiores que nós, um pouco maiores, e são dotados de poderes. E eles não permitem adoração. Aí eu vou ler aqui, Apocalipse 22:8. E eu, João, vi estas coisas, e as ouvi, e vendo-as, ouvindo e visto, prostei-me para adorar diante dos pés do anjo, que me mostrou estas coisas. Apocalipse 22:9. Então ele me disse, atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, dos quais guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então aqui, meus amados, o homem, podendo até a pergunta do Rafael, o politeísmo, o homem quer ser adorado, o homem quer adoração. Aqui os anjos são seres superiores a nós, seres que têm poderes, nós somos inferiores a ele. Mas quando João se prostrou aos pés dele para adorá-lo, ele disse, adora a Deus, que eu sou teu conservo. Da mesma forma, aqui para vocês entenderem melhor, o nosso irmão aqui, o professor Walter, ele é um juiz. E eu sou uma pessoa comum, onde eu derrubo meu copo no chão, ele como um juiz vai pegar o copo, eu digo, não, não pegue não, ele, não, eu vou pegar. Isso é mostrar justamente que você não é o controle das coisas, mesmo você tendo o poder, mesmo você sendo o centro, isso é falta de educação, de respeito, você se mostrar com tal poder. Temos que ser realmente servos, temos que servir e não merecer adoração. Quem merece adoração, o único que é digno de adoração é Deus. E infelizmente, realmente, muitas pessoas ainda não se atentaram à realidade, a o que realmente é o poder de Deus. Mas como diz a palavra de Deus, né, que a palavra de Deus, ela liberta, é ela quem faz, então espera no Senhor, porque no momento certo, é assim como eu falei, né, não adianta a gente falar as coisas se a outra pessoa ainda não está apta a aceitar aquilo. Então, se não está apto, então não vai ser nada positivo, vai ser negativo. E para uma observação interessante, que o irmão citou o exemplo do juiz, é interessante que Deus é tão poderoso, tão grande, que quando alguém com autoridade começa a se gabar, começa a querer ser a autoridade, aí Deus vai e manda um pequeno mosquito da dengue para dar uma picada nele. Isso é verdade. E diz, abaixa teu facho, abaixa teu facho. Isso é muito importante. Interessante. Porque quando começa a se exaltar, o Pra Criador, reconhecer um pequeno, né? Um pequeno. E também, para reconhecer que a gente não é nada. E também, irmão Manuel, o Salmo fala que os anjos eles foram criados como nós, com um sopro. Né? Exatamente, como verdade. gente. E os anjos eles têm uma prioridade que a gente tem, um atributo, melhor dizendo, do livre-arbítrio. Né? Por isso que houve aquela rebelião. Quer dizer, não, mas os anjos não têm livre-arbítrio. Tem sim. O próprio Satanás, ele teve o livre-arbítrio. E ele conseguiu ali deturpar uma terça parte dos anjos, que segundo os melhores intérpretes da Bíblia, fala que foram 24 mil anjos. Então a gente percebe que na corte angelical tem serafins, a corte angelical tem querubins, anjos, arcanjos, tem anjos, arcanjos, serafins. E tem os anjos que aparecem mais na Bíblia com frequência, mensageiros, o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. E nós só estamos passando um pouco rápido. Eu queria saber se o senhor auxiliar Rafael, que anjos apareceram a Abraão em forma humana. É interessante discorrer sobre isso também. Hoje em dia, será que anjos aparecem para nós de forma humana? Assim, dentro da perspectiva teológica, quando os anjos eles apareciam em forma humana,
É porque o próprio Deus, assim a gente aprende a teologia, dava essa missão. No caso dos anjos de Sodoma. Ali eles aparecem em forma corpórica, física de homens. Que até os moradores de Sodoma, eles queriam ter relações sexuais com aqueles anjos. Então, tudo vai, professor Walter, da missão que Deus ele outorga ao anjo. No caso daqueles anjos que apareceram a Abraão, você percebe que o anjo do meio, o anjo que estava no meio, quando o Abraão ele se prostra, e a gente sabe que anjos ele não recebe adoração, mas ali ele se prostra ao anjo do meio. Aquele anjo do meio ali era o próprio Jesus Cristo. Por isso que ele recebe adoração. Então tudo vai, professor Paulo, da missão que Deus ele outorga. Então é possível. Exatamente. Muito bem, irmãos. Falamos acerca do subtópico 2, que fala acerca dos anjos. Entrando no terceiro subtópico, professor Manuel, acerca da natureza dos homens. O que podemos aqui destacar? Bom, a natureza dos homens, realmente, é a natureza que aqui, como já entra aqui no Gênesis 2, versículo 7, que assim fala: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então aqui nesse versículo nós já vimos que o homem veio do material. Um material pobre, porque na terra há muitos materiais ricos, como ouro, diamante, mas nós somos feitos do pó da terra. E justamente ao ser formado do pó da terra, nós tivemos automaticamente o sopro da vida. Deus soprou nos nossos narizes. Sendo assim, nós temos a alma e o espírito, onde o nosso professor Walter irá falar mais sobre esta parte, que não vou me adentrar muito sobre isso, porque assim, a alma, ela anseia muitas das coisas que o homem tem desejo de fazer. Só que nisso tem que ter o controle, que a alma, realmente a carne, nos leva a realmente a lembrar de comer. Já a alma, ela nos faz se lembrar que nem só de pão viverá o homem. E o Espírito nos leva à adoração, a verdadeira adoração do Senhor dos Exércitos. Muito bem, irmão Manuel. E também o que a gente pode destacar nesse terceiro subtópico é acerca que o pastor Claudionor Duarte de Andrade, ele destaca aqui dupla, né? Esse dupla aqui, algum ignorante pode entender de forma errada. Isso. Porque dentro da perspectiva teológica, professor Walter, existe a dicotomia e a tricotomia. Isso. A dicotomia é aquelas pessoas que acreditam em corpo e espírito. E a tricotomia é a que acredita em corpo, alma e espírito. O pensamento do pastor Claudionor é o tricotômico, né? Que nós somos seres tricotômicos. Só que quando o pastor Claudionor ele coloca dupla aqui, porque ele coloca no seguinte aspecto, que a alma ela está ligada no espírito. Aí ele dá a entender, no subtópico 3, que é dupla. Por isso que ele coloca dupla. Uhum. Corpo, alma e espírito. As duas estão ligadas. Então, E também poderia ser sobre substâncias, porque quando fala de corpo, a gente fala do material. E quando a gente fala da alma e do espírito, a gente fala do imaterial. Então poderia classificar como duas substâncias, a material e a imaterial. Sendo que a imaterial engloba a alma e o espírito, e a material engloba o corpo. Interessante também que quando o apóstolo Paulo, o professor Walter, ele começa no Tessalonicenses 1, 5:23, ele começa a dizer as seguintes perspectivas. Eu destaquei aqui: o vosso espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados. A gente percebe os três, né, professor Manuel? A gente vê uma integralidade, né? É muito importante. Isso. Muito bem, meus irmãos, estamos indo a um rápido intervalo. E daqui a pouco voltamos com o segundo subtópico. Não se esqueça de se inscrever no canal e de fazer parte. Os Bereanos na EBD. Meus irmãos, estamos de volta no programa Escola Bíblica Dominical, Os Bereanos na EBD. Vimos acerca do primeiro tópico, da natureza do nosso Criador. Vimos também a natureza dos anjos e também a natureza do homem ou do ser humano.
Estamos no segundo tópico da lição, onde vai falar das características do corpo humano. Abrindo esse segundo tópico, irmãos, é relevante falar aqui que eu preciso ir a um texto no livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26, quando Deus está criando o homem, que ele diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar do céu, e sobre o gado, e sobre os animais selvagens, e sobre todo animal rastejante que se arraste sobre a terra. Meus irmãos, a gente percebe acerca de algumas características do homem, professor Walter, professor Manuel, que quando Deus ele vai criar o homem, a gente vê que Deus ele vai em uma matéria. E essa matéria é o barro, né? Quando Deus ele está criando o homem, ele vai nessa matéria física. Se a gente for analisar, o barro é uma matéria física. E uma das características de nós seres humanos é que nós somos seres físicos, diferente dos anjos, que são espirituais. Então Deus agora ele mistura uma substância. E que substância é essa? A metafísica. A gente percebemos a física e a metafísica na criação do homem. E o que é, irmão Rafael, a metafísica? A metafísica, professor Manuel, é a alma e o espírito. Quando Deus ele sopra na narina do homem, ali entra a metafísica. Sim. Então Deus ele dá ao homem que veio do barro, que veio do pó, que veio do físico, daquele corpo, o direito, né, da metafísica, a parte espiritual, que é tanto o corpo e tanto a alma. E destacando aqui, irmãos, o terceiro subtópico da mortalidade. Nós sabemos que no projeto divino, quando Deus, professor Walter, ele cria o homem, ele não cria o homem para morrer. Se os nossos pais Adão e Eva não tivessem pecado, eles poderiam hoje estar em nosso meio. Verdade. Então, no projeto de Deus, o homem era imortal, mas era eterno. Mas a mortalidade ela entra a partir do momento que entra o pecado. Isso. Né? O pecado ele afeta tanto o corpo físico quanto o espiritual, que podemos dizer o metafísico. Tanto a alma que está interligada no corpo, como o professor Manuel falou, que a alma também é a sede dos sentimentos, né? A alma ela está ligada no espírito. Isso. Então, tudo isso, podemos dizer, professor Walter, que foi uma corrupção que o homem ocasionou, e essa corrupção teve consequências. E essa consequência foi com o seu próprio corpo. A gente vê o declínio pecaminoso. Então, irmãos, nós sabemos que o homem ele é composto, podemos dizer assim, da parte física e da parte metafísica. Mas, professor Walter, a gente também percebe uma coisa interessante, que quando Cristo ele encarna, professor Manuel, que a gente também somos tabernáculos, Sim. não é isso? Nós somos templo Do e morada Espírito do Santo. Espírito Santo de Verdade. Deus. A gente precisa cuidar desse corpo de forma certa. A gente vemos que Cristo ele tabernaculou-se, não é isso? Isso. É interessante. Por que ele fez isso? Porque justamente Deus, ele entrou no tabernáculo porque ele precisava de um local santo para entrar. Então nós devemos santificar corpo, alma e espírito, para que o Espírito Santo e Deus penetre e todos vejam Deus na gente, porque nós somos a imagem e semelhança. É por isso de que Deus. diz que nós somos moradas do Espírito Santo Glória a Deus. do Senhor. Então, meus irmãos, nós somos feitos de físico e metafísico. Meus irmãos, estamos chegando no terceiro tópico desta lição, professor Manuel e professor Walter. E fala da alma, o nosso elo com o mundo exterior. Primeiro subtópico, a alma e o espírito são inseparáveis. O que podemos destacar aqui, professor Walter? Como já foi dito pelos irmãos, pelo irmão Emanuel, pelo nosso auxiliar irmão Rafael, a alma e o espírito eles estão interligados.
O que comprova isso? O que comprova, alguém lê para mim, por favor, é o capítulo 4 do livro de Hebreus. Capítulo 4 do livro de Hebreus, o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. Nesse, né? Isso. E a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, ela alcança a junta da alma e do espírito. E isso é uma prova de que o espírito e a alma estão interligadas. Também interessante, professor Walter, que existe uma hermenêutica nesse texto do Hebreus 4:12, que algumas pessoas falam que a palavra ela divide, né? No texto, na nossa Bíblia está divide, né? A minha Bíblia fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, penetrante até o ponto de dividir a alma e o espírito junto às medulas, né? Dividir. Aí alguém pode até interpretar de forma diferente. Dizer que a palavra de Deus ela vai dividir, separar a alma e o espírito. Mas o texto correto aqui é discernir. A palavra de Deus, ela discerne o que é alma e o que é espírito. Muito bem, professor Walter, nós sabemos que a alma e o espírito, ela está interligadas. Se formos a Apocalipse, professor Manuel, gostaria que o senhor abrisse Apocalipse, capítulo 6 e o versículo 9 e 10, para corroborar com esse texto. E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo, até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Porque tem pessoas que dizem que quando a gente morre, acaba-se tudo, né? Sim, mas não. Tanto a alma do ímpio quanto a alma do justo, elas seguem para o julgamento, né? Isso aí veremos no terceiro subtópico. E a alma do justo, a gente vai ver no terceiro subtópico, tanto quanto a alma do ímpio. Mas é interessante também que a alma, professor Walter, ela é a sede das emoções. Encontramos nela também os 5 sentidos, né? Por isso que os animais, eles têm alma e eles têm emoções, né? Se a gente, quem tem animais de estimação sabe que os animais ele tem muito carinho pela pessoa. Então a nossa alma também tem isso, ela expressa isso, né, pessoal? Exatamente isso. Irmão, chegando no segundo subtópico, que fala a alma é a janela para o mundo exterior. Podemos falar sobre esse segundo tópico, sobre a alma com mais clareza, pois originalmente o significado primário da alma é que ela é a possuidora da vida. Então daí, quando encontra-se com o corpo, a alma faz o corpo ter a vida. E também, quando fala é a janela para o mundo exterior, aí vai mostrar as características das almas. Que ela tem sede para o apetite físico, ela tem sede para os desejos, não só os bons, mas também os maus. Por isso devemos nos policiar para fazer o que é agradável a Deus. Porque se a gente for conforme os desejos maus, a gente vai estar corrompendo o nosso corpo e o nosso espírito. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Então, quando fala a janela para o mundo exterior, são os nossos desejos, nossas emoções, nossas paixões que a alma ela traz para cada um de nós. Ainda no terceiro subtópico, professor Walter, fala da separação da alma e do corpo. Há pessoas que acreditam, irmão Manuel, que depois do juízo, as almas daqueles que pecaram, que viveram uma vida distante de Deus, que não aceitaram a Cristo como seu único suficiente Salvador, esses também receberão o seu corpo, sabia? Sim. Para sofrerem
mas não vai ser um corpo de glória, né? Não vai ser um corpo... É meio injusto você dedicar a sua vida toda a Deus, né? E a pessoa que não dedicar a sua vida a Deus receber o mesmo corpo que você. Mas só que aqueles que dedicaram-se a vida a Deus, eles vão receber um corpo de glória. Há pessoas que diz, irmão Walter, por aí afora, tem uma turma que assegura dizer que a alma ela será destruída. Né? Não existe destruição da alma, né? Não. Há pessoas que dizem que a alma ela será destruída, professor Manuel. E também a gente percebe também acerca, eu fiz uma anotação aqui da alma. A alma ela é eterna. A alma ela é eterna, né? Essa eternidade é bom destacar que é uma eternidade derivada, né? Derivada, não uma eternidade absoluta, uma eternidade derivada. Alguns teólogos asseguram em dizer acerca desse terceiro tópico, né, que no lugar do absoluto eles preferem usar a palavra, para não confundir com a eternidade, a palavra, se no lugar de usar absoluto, eles preferem usar a palavra imortal, Manuel. Eles usam a palavra imortal, que a alma não morre. É interessante esses pontos. E também a gente percebe naquele episódio do jovem Euto, né, que o Paulo ele está em um culto, passa um pouco da hora. Acho que o culto estava pentecostal. O Euto estava lá na janela. O Euto cai da janela. Aí o Paulo vem. E o Paulo ali ele já estava andando com o Lucas, o médico, o doutor Lucas. O doutor Lucas, eu acredito que naquele texto ele faz um diagnóstico no Eutico, e o Lucas disse que o Eutico estava morto. Lucas diagnosticou ele como morto. E o Lucas também ele se insere no texto. Né? Interessante que o Lucas ele se insere no texto, então ele estava participando também. Só que quando o Paulo ele abraça o Eutico, o Paulo diz: a alma e o espírito ainda estão no corpo. Amém. Então a gente percebe que a alma e o espírito elas não se separam, né, Walter? A palavra de Deus ela define. Mas no terceiro subtópico, professor Walter, o que ainda podemos destacar com a morte do corpo? O que gera? A separação entre a alma do corpo, ela gera a morte corporal. Ela não gera a morte espiritual. A alma, como você já falou, a alma e o espírito ainda continua. Um exemplo na Bíblia, Raquel. Quando Raquel concebeu o seu filho, que Jacó colocou o seu nome de Benjamim, não é isso? Isso. Ela, a Bíblia vai dizer que sua alma separa-se do seu corpo. Consequentemente, Raquel morre. Então, esse é um dos exemplos. Aí vai dizer aqui também, como o senhor falou, que quando há essa separação, como a gente pode ver aqui, a alma e o espírito, como são inseparáveis, eles têm um lugar reservado, tanto os justos quanto os injustos. No caso que o senhor pode, citar do Lázaro. Isso. E do rico. Isso. As almas, tem pessoas que dizem, professor Walter, que as almas, professor Manuel, ela não tem a sã consciência. Não, a alma continua consciente. Isso. Sabe onde está, né, professor? Isso. Até a ressurreição do corpo. E eu achei interessante também, professor Walter, para corroborar com sua fala, sobre a alma e sobre também que nós estamos falando do corpo, né? O corpo no hebraico é baçar, no grego é somar, né? Somar. O corpo é involupado. É interessante que o corpo é como uma bainha, professor Walter. Uma bainha de uma faca, né? O corpo. Aí dentro dele vem o quê? Vem a alma e o espírito. Ele é involumpado na bainha com a alma, né? Isso protege o espírito e a alma. É como se fosse meramente um escudo. Um escudo. Uma proteção. O apóstolo Paulo, se a gente perceber também, ele fala do homem exterior e do homem interior. Se a gente perceber. Eu vou usar o exemplo do professor Walter, da aula passada. A caneta aqui é a alma e o espírito. Como eles estão colabados, porém distintos, e esse livro aqui, essa revista, vai ser o corpo. Isso.
Muito bom exemplo, professor Manuel. Aqui agora a Como se o vida. corpo fosse um instrumento. Isso, pronto. E o apóstolo Paulo, quando ele fala exterior, né, que é o que está exterior, que é o que está interior, que é o que está dentro, né, ele fala no sentido de alma e espírito, que são distintos, mas que são distintos, mas são inseparáveis, Sim. mas estão juntos dentro do corpo, né? E o exterior é o nosso corpo, Walter. É o nosso corpo. E o importante é dizer que o perecível somente é o exterior. É isso mesmo. É perecível. Como diz lá em Pedro, primeira epístola de Pedro, diz que porque toda a carne é como a erva. E a erva a gente sabe que com o tempo ela vai se gastando até a sua morte. E nosso corpo físico, ele também é perecível. Isso, verdade. Verdade. E tanto também, professor Manuel, se a gente perceber que existe uma polissêmica, né? Existe uma polissêmica na Bíblia, que de acordo com o contexto, se a gente for perceber, a gente poderia até citar alguns exemplos, de acordo com alguns contextos, a alma muda, né? A alma muda. Inclusive tem uma passagem bíblica que fala acerca de Jacó, que ele fala sobre a alma, mas no sentido dos filhos deles. Então a gente percebe uma polissêmica, né? Que a alma ela alterna em alguns textos bíblicos. Isso, verdade. Tanto ela como o espírito. Muito bem, meus irmãos, estamos indo a um rápido intervalo. Daqui a pouco voltaremos com o programa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Os Bereanos na EBD. Vimos, irmãos, acerca da complexidade do ser humano no primeiro tópico. No segundo, as características do corpo humano. No terceiro, a alma, o nosso elo com o mundo exterior. E agora no quarto tópico, a gente veremos o espírito é o nosso contato com Deus. Primeiro subtópico, o que é espírito, professor Emanuel? Bom, espírito é justamente aquele ser que realmente ele não tem corpo. Ele é imaterial, ele é invisível, ele não vai ter osso, como já foi dito, não vai ter nervo, não vai ter carne. É o Espírito que nos faz entrarmos em comunhão, em contato com Deus Todo-Poderoso. É através do Espírito que nós adoramos a Deus, que nós o entendemos. E é através do Espírito que Deus, com a sua palavra, penetrou mais profundo a nossa alma. E hoje nós estamos aqui, meu amado irmão Rafael. Amém. E também o espírito, a gente vê no hebraico, é ruach, né? Sim. Ruach, que é mencionado 400 vezes no Antigo Testamento. E esse substantivo deriva-se de um verbo que quer dizer respirar, soprar, né? Quando o nosso Deus... Ele... Faz todo sentido, sopra nas narinas. Fôlego da vida. Ruach, né? Mas, professor Walter, o segundo subtópico fala do elo entre o nosso corpo e Deus. Quando o comentarista ele elabora esse segundo subtópico, quando ele nomeia o elo entre nosso corpo e Deus, é nada mais que a necessidade do nosso espírito, do nosso corpo, de buscar a Deus, de ser santo. Aqui diz, é por meio do nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Amém. Então, para a gente ter a comunhão com Deus, precisamos buscar a Deus com o espírito e em verdade, como o próprio Jesus falou. João 4:24. Então é isso, o elo entre o nosso corpo e Deus. Através do Espírito podemos estar mais perto, sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. As pessoas falam de sensibilidade espiritual, né? A gente poderíamos colocar aqui nesse subtópico. Realmente. Porque a gente temos o espírito e temos a alma. Né? Sim. E a gente tem que ter a sensibilidade para entender quando o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito, professor Manuel e professor Walter. É por isso que a gente vê e observa as pessoas que têm sensibilidade espiritual, que têm discernimento espiritual, errarem pouco. Né? Porque essa pessoa ela é guiada
pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se comunica com o Espírito dela e ela não vai. E outra, o seu Espírito, nosso Espírito que habita em nós, ele já é apto para discernir o que é certo e o que é errado. Isso. Muito bem, meus irmãos, chegando ao terceiro subtópico, professor Emanuel. Sim. A alma como a sede de nosso ou de nossa comunhão com Deus. Bom, isso é muito importante. Todos nós temos essa sede que não acaba, uma sede que sempre desejamos buscar cada vez mais Deus, buscar cada vez mais a palavra do Senhor, buscar cada vez mais intimidade. Por quê? Porque através dessa intimidade, através da consagração, que nós vamos ter o Espírito Santo de Deus nos guiando, dizendo, olha, não faz isso, está errado, você vai pecar, não vá por aí, olha, cuidado. Então, vamos ter sempre isso. E até o mundo espiritual, como nós sabemos, tem o nosso mundo, e ao nosso redor há um mundo espiritual, onde há anjos bons, anjos maus, e eles vêm para o nosso encontro de uma forma muito rápida. Eles vêm para o mundo nosso e voltam para o mundo deles. Então, justamente nesse momento, é bom a gente ter essa intimidade com o nosso espírito, porque às vezes o inimigo se levanta contra a gente, e ele pode até nos dar revelação de algo que está por vir, e nós podemos até repreender isso. E como aqui fala na lição, os nossos profetas tiveram muita comunhão com Deus. Muitos deles, Abraão, Moisés, Josué, conversaram frente a frente com Deus, mas não poderiam ver Deus, porque se isso acontecesse, morre. Então, mas tiveram a sua forma, Deus teve a sua forma de entrar com eles em contato. Eles tiveram grandes experiências, né? Verdade. Então também nós podemos dizer que através do Espírito temos experiências e encontros com Deus. Isso. Muito bem, meus irmãos, concluindo esta lição, nós vemos que o ser humano ele é um ser físico e espiritual. Por que não dizer, quando Deus ele criou o homem, ele cria primeiro o físico e depois ele acrescenta o metafísico. Foi uma lição bela, irmãos, acerca da natureza do ser humano. Contamos com você na próxima lição, lição de número 4. A lição de número 3 falou da natureza do corpo humano. Se inscreva no canal Os Bereanos. Compartilhe também. E curta e deixe seu comentário. Amém? Isso é muito importante vocês comentarem sobre essa lição. Comentem, realmente, dê sua opinião. Estamos aqui para responder a todos vós. Fiquem na paz do Senhor. Os Bereanos têm o total apoio do nosso pastor do campo, pastor José Laelso da Silva. Curtam e compartilhem. Amados irmãos, estamos entrando em um momento de oração. O professor Emanuel nos despede em oração. Amém. Quem necessita de oração? Eu, minha casa, é o Senhor. Então oremos. Senhor, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, até agradecer, Pai, por esta aula, Senhor, que pela presença do Espírito Santo, Senhor, Ele também possa tocar, Senhor, quem está em suas casas, onde quer que esteja assistindo esse vídeo, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai com a Tua palavra, que penetra até o mais profundo da alma, penetra também por esta câmera, Senhor, vai lá, Pai, porque o Senhor é espiritual, o Senhor pode estar em todos os lugares, meu Pai, toca no tocante do fundo da alma das pessoas, meu Pai. Senhor, meu Deus, te agradecemos por esta aula maravilhosa, Senhor, pelos ensinamentos que aqui foi dado, Senhor, que através desse ensinamento, Senhor, nós e muitos outros possamos, meu Pai, consagrar o corpo, a alma e o Espírito, Pai, para ter uma comunhão contigo, Senhor. Senhor, meu Deus, assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus, também estamos presentes aqui, nós três, na próxima aula, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, Senhor, meu professor Walter, meu professor Rafael, auxiliar.